Oi, Bruna, tudo bem? A música de hoje não tem nada, é só porque eu gosto mesmo. Oi, Cris, sejam todos bem-vindos. Oi, Angela, tudo bem? Seja bem-vindo, espero que você goste da minha live. Quanto tempo? Vamos ouvindo uma musiquinha enquanto o pessoal chega, tá bom? Vou mandando as dúvidas de vocês, depois a gente volta. No final eu vou abrir. Vou tentar encerrar antes, que eu falo bastante. Vou tentar abrir pra a gente conseguir conversar também. A gente tem poucos seguidores, então nossa live entra poucas pessoas ainda. Mas a gente deixa salvo, então as pessoas conseguem acessar depois. A gente tem um número de visualizações bem legal. Agradeço muito a participação de vocês. Não vou embora não, fiquem aí. Deixa eu convidar o pessoal aqui. Me ajudem aí, clica no aviãozinho e envia essa live para os amigos de vocês, para as pessoas que vão gostar. Oi, Thalita, tudo bem? Agora eu entrei aqui nos dois Insta, nós estamos no meu Insta da Nutri e o AME. Oi, doutor Eldi, tudo bem? Daqui a pouco eu vou sair do Insta no meu Insta de Nutri e vou ficar só no AME Emagrecer. Então, Thalita, se você quiser acompanhar a live lá no Insta do AME Emagrecer, tá bom? Oi, Gi, tudo bem, amor? A minha live vai acontecer lá no AME Emagrecer, tá? Eu vou sair aqui da live de Nutri. Então, vem me acompanhar lá no Insta, @AME Emagrecer, tá bom, Júlia? Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding.
Sul. Então vamos começar. Vou iniciar agora nos 2 instas para ver se a gente puxa o pessoal. Então sejam todos bem-vindos à minha live. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é dietas da moda e emagrecimento. Justamente a gente chama de dietas da moda porque são dietas temporais e sazonais, né? Tem dias que uma está mais em alta do que a outra. E nós temos a dieta do ovo, a dieta low carb, jejum intermitente, dieta sem glúten, sem lactose. Então essas dietas elas geram muitas dúvidas e polêmicas, né? Então hoje nós vamos falar, eu trouxe um pouco para vocês sobre no que elas consistem e o que a ciência diz, né? Claro, vou trazer numa linguagem bem padrão, bem popular para vocês, mas tudo que eu falo é com embasamento científico. Caso vocês tenham mais interesse e queiram solicitar os artigos científicos, é só entrar em contato comigo, que eu solicito depois, né? Todo esse assunto ele é através de estudos científicos, só que é claro, de uma linguagem mais popular para facilitar a comunicação com vocês. Fiquem à vontade para fazerem dúvidas durante a live. No final vou abrir um pouco para a gente conversar. E eu vou iniciar primeiro falando sobre o nosso programa, que nós vamos iniciar aqui, né, no @AmeEmagrecer. O Ame Emagrecer significa administração mental do emagrecimento. Então é um projeto muito legal que une as 3 áreas da nutrição, da atividade física e da psicologia com o objetivo do emagrecimento. Nós temos aí o idealizador, né, Dr. Eldi, que eu acho que ainda está aqui na live. Ele é nutrólogo e psiquiatra e ele teve a ideia fantástica desse projeto. E ele também participa das doações desse programa. E inicialmente esse programa surgiu tratando, né, os pacientes da Clínica Vida Mental, que é a clínica do Dr. Eldi. E nós estamos dando apoio, né, visando o emagrecimento para esses pacientes via WhatsApp. Então nós temos um cronograma muito legal com conteúdos e atividades nessas 3 áreas, né, dessas especialidades para esses pacientes. E nós temos obtido muitos resultados positivos, né? A gente sabe que o emagrecimento não é só dieta, não é só atividade física, tem também a questão da reflexão, da psicologia, que é muito importante. E por conta disso, o nosso trabalho é tão rico. Oi, Débora, tudo bem? E então, a gente está lançando um programa, né? Inicialmente, esse programa, ele ainda está em programação, mas a gente já abriu lista de esperas. Para quem tiver interesse em entrar nesse programa, vai ter o apoio da psicologia, da nutrição e da atividade física. Mais para frente a gente vai explicar melhor sobre o que consiste esse programa. Mas o preço nós já temos e ele tá fantástico. É um preço super em conta. É muito difícil de você, na verdade eu acho que você não encontra, né, o apoio dessas 3 áreas de uma forma tão eficaz para o emagrecimento. Nesse preço, então apenas R$1 o dia. Nós vamos divulgar mais informações, então se vocês têm interesse, acompanhem aqui o nosso Insta do Ame Emagrecer e a gente vai lançar mais informações sobre o programa e preços, né? Junto nesse projeto, a gente tem, então, toda semana uma live com os especialistas, né? E dessas semanas comigo. Na semana passada foi com a Mayra, ela passa um treino, né? O Dr. Eldi sempre participa desses treinos, de uma forma bem cômica, né? A gente dá muita risada e é muito gratificante porque a gente vê que treinar tem também uma humanização, né? Nesse sentido. Então, a gente sempre convida vocês para participar com a gente. As lives de nutrição e educação física sempre acontecem aos sábados e as de psicologia na sexta. A da semana que vem vai ser na sexta, da psicóloga Ana. Então acompanhe se vocês tiverem interesse. Pessoal, a live ela vai acontecer lá no @AmeEmagrecer, tá? Então vocês que estão no meu Insta, vão pra lá que daqui a pouco eu vou migrar e vou sair daqui, tá bom? Então se vocês quiserem acompanhar a Débora, Paca, que entrou agora, vamos lá pro @AmeEmagrecer e vamos acompanhar a nossa live lá, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre as dietas da moda e o emagrecimento. Eu sei que gera muitas dúvidas, né? Sobre por que funciona com um, com outro não. Por que realmente é o mesmo nome e as abordagens são diferentes. Isso acontece. Gabriela, vamos lá para @AmeEmagrecer pra gente acompanhar a live lá, tá bom? Sejam bem-vindos. Então, eu trouxe aqui algumas das principais dietas que vocês me passaram, né? O pessoal lá do grupo me ajudou com as dúvidas principais deles. Inclusive, esse tema foi escolhido por eles e eles citaram algumas dietas. E além de falar, né, sobre no que consiste essa dieta, no que a ciência traz para vocês, eu vou falar também sobre a abordagem em consultório. Então, vou trazer para vocês como eu vejo, como eu sinto isso
Então, além do Amo Emagrecer, eu atendo em consultório já há um tempo desde a minha formação e também trabalho com o Emagreça em 30. Então, o público é de forma online, né? Com grupos de emagrecimento. Então, eu tenho muita experiência para trazer para vocês sobre dúvidas e sobre como isso é sentido na prática, né? Porque eu acho que é a maior dificuldade, a gente saber como que isso acontece e se realmente funciona, o que as pessoas que conseguem, o que elas fazem. Eu acho que essa é a total diferença, né? Então, inicialmente, eu queria só alinhar algumas expectativas, né? Eu sou uma nutricionista que eu não abomino todas as dietas, então não vou falar para vocês que as dietas restritivas, as dietas da moda, elas não são eficazes. Eu gosto muito de aprender com as dietas, então eu gosto de estudar elas e ver o que elas funcionam e trazer para a abordagem da educação nutricional e do trabalho que eu faço, que é um trabalho mais qualitativo, mais comportamental. Porque toda dieta tem sim uma questão positiva, elas trazem alguma ideia, elas surgiram de alguma coisa, em algum momento ela funcionou, né? Então eu sei que a gente tem que aprender e o que é ruim a gente também aprende para não repetir, né? Então eu gosto muito de aprender com as dietas. Eu falo que eu não sigo um plano específico em consultório, quem é meu paciente sabe. Eu falo que a gente faz plano detox, a gente faz plano low carb, só para vocês entenderem na linguagem popular. Mas é uma adaptação da Carol, uma adaptação saudável, que funciona e principalmente que é possível ser seguida a longo prazo, isso é o mais importante. Então, outra coisa que eu queria alinhar com vocês já de início é o que é o conceito emagrecer, né? Emagrecer é você perder peso e manter. Se você perdeu peso por um tempo específico e depois reganhou esse peso, você não emagreceu, você apenas perdeu peso. Então, o que é efetivo, o que funciona na nutrição é algo que você consegue fazer para sua vida toda. Então, a incorporação de hábitos alimentares que a gente fala, né? Então, neste sentido, a gente não é válido a gente fazer coisas que a gente só vai fazer por um tempo determinado. Então, eu tenho muitos casos de pessoas que fazem dietas, né? Por exemplo, o Dr. Eldi já até me citou um caso sobre uma pessoa que faz dieta da sopa e funcionou super bem. E funcionou porque essa pessoa conseguiu manter a longo prazo, né? Conseguiu manter essa prática. Agora, se você faz algo muito restritivo, que é muito difícil de se manter, isso não é aplicável a longo prazo. Então, certamente, quando você voltar com a sua alimentação, você vai ter problemas a longo prazo de reganho de peso. Então, emagrecer é quando você perde o peso e você mantém. Então, quando eu falo o que funciona para emagrecer, eu tô falando nesse sentido, eu tô falando a longo prazo, né? Além disso, uma coisa muito importante da gente saber, toda restrição leva a compulsão. Então, quando a gente vai fazer modificações na nossa alimentação, a gente tem que ser muito consciente nesse sentido, de saber o que está fazendo, entender qual que é o real significado e o prejuízo psicológico também para a nossa vida. Se alimentar não é só um ato fisiológico, é um ato emocional, comportamental. Por isso, fazer dieta é tão complicado, né? Quase todo mundo sabe o que tem que fazer, o que não pode comer, mas difícil é fazer, né? Difícil é conseguir manter isso. Então, com esses conceitos alinhados, então vamos começar falando sobre a dieta low carb. A dieta low carb, todas as dietas vocês vão perceber que ela surge com o conceito inicial, mas depois ela vai sofrendo modificações conforme os usuários vão utilizando e fazendo uso dessa dieta. Então, a dieta low carb ela surgiu inicialmente com zero carboidrato. E esse zero carboidrato, inicialmente, ele tinha uma restrição também em alimentos não saudáveis. Então, era uma pessoa que não consumia carboidrato, mas era uma pessoa que também não consumia alguns alimentos não saudáveis. Então, era uma dieta muito pobre em caloria, né? E essa dieta, estudos mostram que essas dietas eram até abaixo de 1.000 calorias. E a gente sabe, né, que dietas abaixo de 1.200 calorias são consideráveis não saudáveis. É claro que cada um tem a sua necessidade energética específica, mas a dieta ela é importante ter um acompanhamento nutricional para saber qual que é a sua necessidade energética, mas a gente sabe que dietas com menos de 1.000 calorias não são saudáveis, de 1.200 calorias não são saudáveis. E essa dieta low carb surgiu inicialmente com dietas abaixo de 1.000 calorias, em média 800 calorias. E dessa forma a gente tem os prejuízos de uma dieta hipocalórica, que é uma dieta que tem poucas calorias, né? Porém, essa dieta ela veio sofrendo modificações conforme o uso.
e as pessoas começaram a perceber que se não podiam consumir carboidrato, elas passaram a consumir gordura em excesso. E aí veio todo o prejuízo do consumo de gorduras, aumento de colesterol, né? E aí evolução para doenças cardiovasculares. Deixa eu encerrar aqui no Insta. E aí teve todo o prejuízo, né, de dietas dietas isentas de carboidrato e com excesso em gordura, como doenças cardiovasculares e todos os problemas também de reganho de peso. Então a dieta low carb, ela também passou a ser um problema, porque cortar o carboidrato, acho que eu já até comentei com vocês sabem disso. As dietas que têm pouco carboidrato, elas têm problemas no sentido não só de energia, mas também emocional, né? Então, cortar o carboidrato é muito complicado. Você corta o substrato, o principal substrato para energia. Então, para atividade física, você vai perder músculo, né? E massa muscular. E o carboidrato também deixa a pessoa mais irritada, mais estressada, mais impaciente. Então, quem faz restrição calórica especificamente de carboidrato tem esses prejuízos a longo prazo, principalmente no horário noturno. Então, o que eu acho legal, como eu falei pra vocês, vou fazendo os viés do que é legal seguir em cada dieta e o que não seria legal. Então, essa conversão de não comer carboidrato e passar a comer gordura não é legal e nem um pouco saudável. Também não vai propiciar no emagrecimento, porque se a gente pensar em caloria, carboidrato tem 4 calorias e gordura tem 9, 1 grama de carboidrato para 1 grama de gordura. Então, você não vai fazer uma conversão legal de calorias, então isso não vai ser efetivo para o emagrecimento. E também, em relação ao carboidrato, vai ser muito complicado seguir isso a longo prazo. Então, depois que você parar de fazer dieta low carb, você vai ter um consumo excessivo de alimentos e isso pode piorar, né? Pode também favorecer o efeito sanfona ao reganho desse peso. Então, o que a gente pode pegar da low carb? A low carb trouxe o conceito de que cortar carboidrato fazia efeito, que cortar carboidrato fazia as pessoas emagrecerem. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trazer o conceito de comer menos carboidrato e substituir nos horários corretos e o tipo de carboidrato também. Então, vamos sempre uma coisa que é importante a gente saber também. Receitinha para emagrecer: fibra, vitamina C e a água é atividade física, né? Claro. Esses alimentos vão ajudar a mobilizar gordura. Então, sempre que a gente puder, a gente vai substituir o carboidrato simples por um carboidrato integral. Como que é isso na prática, Carol? É um pão de forma integral, é uma torrada integral, é o arroz integral. Esses são os alimentos integrais que vão conferir fibra, diferente dos carboidratos simples. Só que a gente também arruma no horário. Então, por exemplo, a gente só vai consumir no café da manhã, almoço e lanche pré-treino. Por que isso? Porque de noite o intestino, o corpo entende e faz uma função diferente? Não. É porque a gente vai ter mais chances de queimar esse carboidrato se ele é consumido durante o dia ou antes do treino, por exemplo. Aquele carboidrato que você consome no jantar, ele tem menos chances de ser queimado, né? Então é muito importante você fazer o consumo desse carboidrato adequado, e também a quantidade é muito importante, né? Claro que, assim como a necessidade energética, a quantidade de carboidrato é muito importante e deve ser acompanhada com um nutricional, com um nutricionista. Cada paciente, cada indivíduo tem sua necessidade, mas é uma coisa a ser observada também. Então você pode consumir carboidrato sim, mas na quantidade, no horário e o tipo correto. Então, como a dica que eu dei agora, café da manhã, almoço e lanche pré-treino, sempre que possível carboidrato integral. Assim não tem erro, a gente consegue emagrecer, mas também não precisa ser uma dieta que vai ser impossível de ser seguida a longo prazo. Outro assunto que eu trouxe aqui para conversar com vocês é o jejum intermitente. Também muito famoso, polêmico. Certamente alguém que busca emagrecer ou que defende o jejum intermitente conhece alguém, um vizinho, um famoso que fala que faz ou que fez e conseguiu emagrecer. Uma coisa que vocês vão perceber muito nas dietas da moda, as dietas restritivas, é que quando a gente analisa as dietas em si, a gente só vê benefícios, a gente só vê resultados positivos. Mas o grande problema é a longo prazo. Então não é quando aquela pessoa fez e emagreceu, não é quando a pessoa está fazendo e está emagrecendo. O problema é depois que ela parou e se ela não manteve essa dieta. Então, a longo prazo. Isso é mais difícil de ser visto. Então, o marketing, né, as vendas aí dos produtos, dos influencers, né, que
que vendem pacotes nesse sentido, eles são muito imediatistas, né? Então eles mostram agora, o hoje, olha, eu estou fazendo, emagreci, eu fiz há um mês e estou aqui há 15 dias mantendo isso, é muito fácil de ser visto. O problema é você conseguir manter, né? E o jejum intermitente, analisando os estudos que comparam a eficácia do jejum intermitente, só para conceituar, jejum intermitente é aquela dieta ou aquela prática que os usuários fazem no máximo 2 refeições ao dia. Quase que uma refeição, geralmente o almoço, ou 2. Tem algumas práticas que fazem almoço e jantar, ou só almoço e café da manhã. Então varia bastante, mas o jejum intermitente é isso. Você fazer poucas refeições e ficar bastante tempo sem se alimentar. Então, os estudos que analisaram o jejum, eles só trazem coisas boas. Eles mostram que o jejum, nossa, ele é maravilhoso para o emagrecimento. Ele fez a conversão de substrato, ou seja, as pessoas pararam de utilizar a glicose para utilizar a gordura e perder e realmente mobilizar a gordura, porque não tem carboidrato mesmo, não tem glicose, então o organismo aprendeu a consumir, né? Diminuiu a pressão arterial, teve um aumento na quebra de gordura, isso foi muito positivo. O problema foi quando os estudos foram analisar isso a longo prazo. E aí o que eles encontraram foi malefícios que superaram os benefícios que foram encontrados. Primeiro que ninguém consegue fazer jejum intermitente a vida toda, é muito difícil. Eu falo para vocês que na prática, em acompanhamento dos grupos de emagrecimento, o jejum intermitente é indisparado que todo mundo quer fazer, porque ele tem resultados positivos e sempre tem seus defensores que conseguiram emagrecer fazendo essa prática. Em segundo lugar, vem a dieta low carb. Então, quando eu conto sobre os benefícios, os malefícios a longo prazo, todo mundo desiste de fazer, graças a Deus, né? Então, quais são os malefícios a longo prazo? Essa pessoa que come poucas vezes, e a gente tem que entender de onde surgiu, né, esse jejum intermitente. Eu engordo comendo, então eu vou emagrecer parando de comer. Foi daí que surgiu. E aí realmente um corpo que não tem substrato, ele vai ter que gastar o estoque de gordura, né? Foi daí que surgiu essa prática. Mas os estudos a longo prazo, eles começaram a perceber uma alteração metabólica e comportamental também, principalmente. Então, os indivíduos que ficavam muito tempo sem se alimentar, passaram a, quando se alimentar, comer o dobro, né? E aí, quando a gente compara em caloria, a gente pode ver aí uma pessoa que, de repente, não tá tendo benefícios. Porque antes, comendo fracionadamente, de 3 em 3 horas, ela acabava consumindo menos do que aquilo que ela consome naquela refeição. Então, a gente teve aumento de consumo alimentar a longo prazo. A gente teve também um problema na resposta da insulina, onde ela não conseguia absorver a glicose. E aí eu tô falando de pessoas que pararam, né? Fizeram jejum intermitente por um tempo, depois voltaram ou pararam com essa prática. E aí essas pessoas que tiveram uma dificuldade na função da insulina, elas começaram a ter uma facilidade, né? Uma propensão a diabetes, né? Porque teve um problema aí na resistência à insulina. E também foi observado um problema que a gente encontra em quase todas as dietas, né? Que é uma diminuição da produção de leptina, que é o hormônio da saciedade. Então essas pessoas, elas começaram a não perceber quando que elas estavam satisfeitas. E isso com certeza leva ao aumento do consumo. Você come e não sabe se está satisfeito ou não. Então você acaba comendo compulsivamente, sim. Então, quando a gente pensa nesse sentido, é uma pessoa que vai reganhar, né? Ela vai reganhar esse peso a longo prazo quando ela parar de fazer o jejum intermitente. E também tem as questões comportamentais, né? Porque quando a gente fez o jejum, a gente também restringiu muita coisa. Então a pessoa fica mais irritada, fica mais estressada, fica com compulsão por doces, principalmente à noite. Então é uma pessoa que tem também muitas dificuldades nesse sentido. Então se alimentar de forma saudável não é você ficar muito tempo sem se alimentar, né? E aí então o que a gente aprende com o jejum intermitente? Ele aprende o que não fazer, então não ficar muito tempo em jejum. Existe também uma descompensação metabólica, onde o seu metabolismo fica mais lento fazendo jejum, porque o seu corpo entende. Mas aí o que acontece, né, que tem relação com o que eu falei
a longo prazo. O seu corpo entende que quase nunca vem comida. Então, quando vir, ele vai sim mobilizar mais gordura. Então, ele vai ser aquele metabolismo que não queima, o famoso metabolismo lento que a gente fala, né? Na linguagem mais popular, assim. Então, o jejum intermitente nos ensina que uma dieta legal, que emagrece e que é eficaz para o emagrecimento, né? É uma dieta fracionada, uma dieta que a gente se alimenta mais ou menos de 3 em 3 horas. Cada um tem a sua individualidade, tá? É muito importante vocês saberem isso. Porque quando a gente fala de 3 em 3 horas, não quer dizer que tem que ser religiosamente, disciplinadamente de 3 em 3 horas. Mas uma dieta fracionada, com pelo menos 4 refeições ao dia. Por quê? Você vai ter opções de incluir sempre fibras na sua alimentação. E fracionando você vai consumir uma quantidade menor. Então o que a gente faz também a longo prazo é melhorar a qualidade nutricional desses alimentos, né? A gente vai comer a cada 3 horas ou de forma fracionada, mas a gente vai comer alimentos saudáveis. A gente vai se alimentar com alimentos integrais, com frutas, legumes e verduras. A gente vai ter a opção de alimentos menos gordurosos, né? Proteínas magras. A gente vai fazer a substituição dos alimentos para desnatados, evitar os alimentos que são fontes de gordura e dessa forma você vai conseguir emagrecer. Quando a gente fala uma dieta fracionada, a gente está associando a uma alimentação e uma escolha alimentar legal. O que não quer dizer que você vai comer de 3 em 3 horas, mas comer a quantidade que você está acostumado a comer em 2 refeições ao dia e alimentos super calóricos e de caloria vazia que não confere qualidade nutricional. Então, quando eu falo dieta fracionada, eu tô falando uma alimentação saudável. Essa sim vai te beneficiar e vai fornecer nutrientes e elementos para o emagrecimento e não o contrário, tá bom? As outras 2 dietas que eu trouxe para vocês é a dieta sem glúten e sem lactose. A dieta sem glúten, né, falando especificamente sobre o glúten, ele é um elemento, né, que está presente no trigo, no centeio, na cevada, na aveia, no malte, no tricale. Na aveia do Brasil, porque a aveia em si não tem glúten, mas a aveia do Brasil ela é contaminada no processo de fabricação, né? Então ela possui glúten. Muitos alimentos industrializados são contaminados no processo, né? Agora com essa disseminação de informação, a gente tem poucos alimentos, mas alguns sim, por isso é muito importante ler os ingredientes dos alimentos industrializados. O glúten é um elemento que a gente chama de potencial alergênico, né? Então ele foi observado uma alergia, uma intolerância no intestino a especificamente essa proteína. A gente tem 2 vertentes aqui no glúten, a gente tem a alergia e a intolerância. A alergia ao glúten é chamada de doença celíaca, a intolerância é apenas intolerância, mas em ambas a gente faz a restrição dietética de glúten, porque os sintomas, né, e a resposta ao consumo deste elemento, ele é uma resposta, no caso da alergia, uma resposta inflamatória, e a diferença de um para outro é que os sintomas são diferentes, não tem alteração no intestino com intolerância, mas existem os sintomas de náusea, de diarreia, de intolerância mesmo, né, de se sentir mal ao consumir, mesmo com a intolerância. Então a gente faz a restrição do glúten sim, retirando esses alimentos. E aí, onde está? Como eu falei para vocês, onde está o glúten? Tá no trigo, tá, por exemplo, o trigo. O trigo está nos alimentos como pães, massas, macarrão. E vocês podem observar que são alimentos calóricos, né? Então, pessoas que tiveram a doença, tiveram intolerância e cortaram o glúten da alimentação, certamente tiveram resultado positivo no emagrecimento, pois elas tiraram esses alimentos que eram calóricos, né? Então, começou a ser disseminada essa prática da dieta sem glúten. Porém, nenhum estudo comprovou efetivamente que a exclusão do glúten era benéfica para o emagrecimento ou para a saúde de quem não tinha alergia ou intolerância. Então, a prática e orientação que a gente segue, que os guidelines, as diretrizes e os conselhos nos recomendam é fazer a restrição apenas se houver intolerância ou alergia. Caso não tenha, o que a gente tem que fazer é saber consumir. E aí, lembrando que são alimentos calóricos, que são também fontes de carboidrato, então vamos substituir por carboidrato integral, vamos consumir em quantidade adequada para a gente conseguir um emagrecimento efetivo, porém sem excluir. Mesmo porque a exclusão do glúten, ela também traz um afastamento social, tá? Apesar de hoje em dia, né, a gente ter muitos alimentos na indústria que favorecem e que já são sem glúten,
conviver em sociedade com uma restrição dessa é bem complicado. Você ir numa festa, não poder consumir, por exemplo, o bolo, você sair com os amigos, sair para jantar, ter que escolher opções que não tenham glúten. Então a gente pensa nisso também. Na nutrição, quando a gente vai fazer uma orientação, a gente pensa em como vai ser isso na prática para essa pessoa. Então, fazer uma dieta sem glúten não é nada fácil socialmente e também financeiramente não é. Mesmo que tenha várias opções, são alimentos mais caros. E uma alimentação saudável, ela não é mais cara, ela não é difícil e ela não te causa problemas em sociedade. Uma alimentação saudável é simples, é prática e barata. Inclusive, está até nos direitos humanos, né? Que nós temos que ter uma alimentação nesses moldes. Então, a dieta sem glúten, ela trouxe benefícios nesse sentido que eu expliquei para vocês, mas não é recomendada a exclusão do glúten caso você não tenha alergia ou intolerância. E a gente pode consumir o glúten desde que seja da forma adequada, na quantidade, no tipo correto, de preferência, é um carboidrato integral. A dieta sem lactose é praticamente a mesma coisa. Surgiu do mesmo sentido, só que em vez de, por exemplo, o glúten está em alimentos que tem mais carboidrato, a lactose está presente em alimentos que tem mais gordura, né? Então, quando houve a exclusão, as pessoas realmente emagreceram, né? Porque pararam de consumir esses alimentos fontes de gordura. Então, passou-se a disseminar como dieta emagrecedora, como dieta da moda, quando na verdade existem alimentos que a gente consegue consumir, que tem lactose, mas que são em baixos de gordura. Por exemplo, são os desnatados, né? Então, são opções boas para quem não tem alergia nem intolerância à lactose. Em vez de consumir alimentos sem lactose, consumir alimentos desnatados. O leite, o iogurte, os queijos, é muito importante também evitar os queijos amarelos e dar preferência para os queijos brancos, que é o queijo Minas branco, a ricota, o cottage, a mussarela de búfalo. Então, dessa forma, a gente consegue emagrecimento sem especificamente excluir alguma coisa da nossa alimentação que realmente, cientificamente, não foi comprovada, que a lactose ou o glúten em si causam um emagrecimento ou engordam. Na verdade, é todo um contexto, né? E quando a gente vai fazer uma modificação alimentar na nossa vida, a gente tem que pensar no contexto. A gente tem que pensar se aquilo é viável, se realmente aquilo está sendo reproduzido por um profissional sério, que está citando questões científicas, se tem embasamento científico. Porque eu acho que dietas e abordagens nutricionais a gente encontra de monte na internet, em vários lugares. E a questão é que mexer com alimentação é muito complicado em relação ao comportamento alimentar, em relação a possíveis transtornos que você vai causar na sua vida. E também tem toda uma energia gasta para algo que não vai funcionar e gerar frustrações futuras, né? Então é muito importante vocês terem consciência disso. Deixo aqui um convite para vocês fazerem como eu. Aprendam, estudam as dietas novas que aparecem e façam essa pergunta: isso é aplicável à minha vida? Isso realmente tem sentido? O que de bom essa prática traz e o que de ruim ela traz que eu posso aprender com ela? Então, acho que ignorar não é o caminho, né? É a gente aceitar aquela modificação, aquela dieta e ver no que ela consiste, por que as pessoas estão conseguindo emagrecer e eu não. De repente, eu tô vendo de uma forma diferente, né, essas modificações. A dieta do ovo também, né, foi solicitada. Ela consiste só no consumo de um ovo antes das principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. E tudo com os benefícios que o próprio ovo traz. Então, quem fornece essa dieta fala dos benefícios que o ovo traz, que ele regula a saciedade por ser uma proteína boa, que ele regula também que ele é fonte de gorduras boas, que pode trabalhar aí na regulação do colesterol. Então, na verdade, quem bolou essa dieta só pensou nos benefícios do ovo. Mas consumir 3 ovos por dia, todos os dias, não é saudável. O ovo ele já foi um alimento vilão aí, né, na dieta, na alimentação do dia a dia, e ele já voltou a ser o mocinho. Mas todos os alimentos, por melhor que sejam eles não devem ser consumidos em excesso. Então, qualquer alimento, mesmo que seja muito bom, muito benéfico, ele deve ser
consumido em quantidades adequadas, né? Então o ovo não seria saudável você consumir ele 3 unidades todos os dias, mas consumir o ovo é benéfico? É sim, mas não todos os dias. Então se a gente for falar em quantidades, no máximo 2 ovos por dia, mas não todos os dias, no máximo de 2 a 3 vezes por semana, ou seja, um dia sim, um dia não. Isso é uma prática saudável, você incentivar e realmente se empenhar a fazer aquilo de forma excessiva todos os dias, não vai te trazer benefícios, pode até te trazer malefícios, né? Então, todas aquelas questões de falarem assim, mas o vizinho fez e conseguiu. Mas fulano de tal conta na internet sua história, que foi assim que emagreceu. E aí eu hoje quero mudar a visão da história, né? Não só para o que ela fez, mas o que ela tá fazendo hoje. Ela manteve aquelas práticas, ela mudou a alimentação, ela tá praticando atividade física, então ela tá conseguindo manter esse peso. Se ela fez a coisa por um tempo limitado, por um tempo específico, e depois parou de fazer, ou voltou a consumir de forma totalmente descontrolada, essa pessoa certamente vai reganhar o peso, porque é realmente uma conta óbvia que a gente tem a fazer. Essas dietas, essas práticas, elas emagrecem, Carol? Emagrecem sim. Eu não tenho como falar pra vocês que não emagrece, que não faz você perder peso, como eu falei, né? Mas não emagrecem, porque você não mantém esse peso a longo prazo, a menos que seja uma prática que você vá fazer e você realmente vai fazer pela sua vida toda. Mas isso a gente consegue apenas com a absorção de hábitos alimentares saudáveis, né? Não com a restrição de questões importantes. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agora eu vou deixar, temos aí uns 10 minutinhos pra gente conversar, pra vocês trazerem suas dúvidas. Se ficou a dúvida de alguma coisa, só falar, vamos conversar um pouquinho. Manda aí a dúvida de vocês. A Jade foi uma das que falou sobre eu fazer esse vídeo aqui, né, Jade? E que é uma coisa que gera muitas dúvidas mesmo. Então, como eu já falei lá no vídeo anterior, se vocês não assistiram, vocês assistam de novo. Eu falo sobre o que a gente tem que fazer para emagrecer de fato. Nesse aqui eu tô tirando as dúvidas especificamente do que acontece, de como surgiu essas dietas específicas. Mas de forma geral, o que eu recomendo, eu já falei no outro vídeo sobre fazer no mínimo 4 refeições ao dia, sobre consumir frutas, legumes e verduras, sobre excluir o carboidrato no período noturno e trazer mais para o horário do dia, café da manhã e almoço, todas essas práticas que são importantes, que vão fazer vocês emagrecerem de forma efetiva, tá bom? Mandem dúvidas aí pra mim, vamos conversar um pouquinho, vai. Vocês não têm dúvidas? A Luana falou que entrou em cetose quando fez o jejum. Isso acontece também na dieta low carb. O que é cetose? É um processo metabólico que quando vocês começam a queimar gordura ao invés da glicose, porque realmente é uma pessoa que não consome energia suficiente, né? Então é um processo que pode causar até mesmo, a gente chama de coma, né? Uma pessoa que passa mal. Então acontece muito em praticantes de atividade física que treinam em jejum, por exemplo, que entram em cetose e passam mal, tem desmaios, problemas de hipoglicemia. Então isso pode acontecer com dietas muito restritivas, né? A Débora falou sobre se eu posso comer fruta à noite. Pode. Fruta tem carboidrato também, né? O carboidrato que chama frutose, que é um carboidrato específico da fruta. Só que na fruta a gente tem fibras também. Então é sempre importante consumir a fruta na íntegra, né? Porque a própria fibra da fruta vai regular esse consumo dessa glicose que é liberada pela frutose. Mas o que a gente faz na fruta é a gente não restringe o horário e nem o tipo de fruta, só o abacate, que eu falo para vocês consumirem no máximo uma vez por semana, por ter gordura boa, mas é uma quantidade mais calórica. Mas as frutas a gente faz um esqueminha, no máximo 3 frutas ao dia. Então pode consumir à noite, desde que não ultrapasse as 3 unidades ao dia, que isso vai te ajudar no emagrecimento, tá bom? Obrigada pela pergunta, amor. A Jade falou, geralmente dizem que ovos podem ser à vontade, porque é um alimento completo. Então, por que eliminar o consumo, como disse? Então,
por conta dele também, é muito parecido com o abacate. Ele fornece gorduras boas, mas é gordura afinal de contas, né? E por conta disso, quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente tem que controlar essa questão de caloria, de gorduras, mono, poli, todos os tipos de gordura. E também por conta de eu não defendo uma alimentação que é igual todos os dias. Então os alimentos, você tem que ter uma alimentação variada, consumir a maior parte dos alimentos de forma mais variada possível, e consumir o mesmo alimento sempre faz você enjoar dele. Por isso que eu falo sempre para vocês intercalarem um alimento, não consumir ele todos os dias, a mesma coisa, porque enjoa. E é daí que sai a questão de que vocês falam que fazer dieta é chato porque enjoa e eu não gosto daqueles alimentos da dieta. Na verdade é porque vocês comem a mesma coisa todos os dias. E a questão do ovo, então, Jade, é por conta disso, porque ela fornece gorduras boas, mas afinal de contas são gorduras e nada em excesso é legal. Então, à vontade me deixa um pouco preocupada. Do que é à vontade para você? 5, 6, 10 ovos? Então, eu coloco aí um limite para ajudar vocês nesse processo, né? No máximo 2 unidades por dia, não todos os dias. É um alimento maravilhoso, assim como qualquer outro, né? Como qualquer outro alimento saudável, mas não é legal ser consumido em excesso ou todos os dias. Sempre ter uma alimentação variada, tá bom? Mais perguntas, mandem aí. Oi, Deviene, tudo bem? A Jade falou sobre o suco de laranja, se ele é tão calórico, e comer ou fazer o suco, e como, se comer ou fazer o suco da fruta. Tá, aí tem uma orientação muito legal. Boa pergunta, Jade, obrigada pela pergunta. Que quando eu falei pra vocês, toda fruta tem carboidrato também, né? Mas que é o carboidrato chamado frutose, que é um carboidrato específico da fruta. Quando a gente faz um suco, a gente só obtém a frutose, a gente não obtém as fibras que vêm naquela fruta. E as fibras é que vão te ajudar no emagrecimento, né? A gente tem aí vitamina C, por exemplo, se for o suco que você citou de laranja, a gente vai ter a vitamina C que também vai ajudar no emagrecimento, mas você não obtém a fibra quando você faz um suco. Então sempre, mesmo que seja um suco natural, o mais saudável, que vai mais te ajudar no emagrecimento, é a fruta na íntegra. É você comer a fruta ao invés de fazer o suco. Porque quando você faz o suco, você está consumindo apenas a frutose. Mesmo que seja um suco não coado, você vai ter uma quantidade de fibra bem menor do que a quantidade de comer aquela fruta. Então a recomendação é sempre comer a fruta ao invés de tomar o suco, tá bom? Também não tem restrição de suco, sempre que de preferência consumir os naturais, evitar os industrializados, né? A gente tem muitas marcas legais que tem só fruta e água, que são os integrais, são mais legais de serem consumidos do que os industrializados, que tem uma quantidade excessiva de açúcar. Mas mesmo assim ainda prefiro que vocês consumam a fruta na íntegra, tá bom? A laranja, inclusive, é uma fruta que é legal a gente falar, né? Que muitas pessoas só chupam a laranja, né? E o legal é você comer a fruta. É aí que você vai obter a pectina, as fibras que vão modular questões de saciedade, de glicemia e também de mobilização de gordura, tá bom? A Deviane falou se pode substituir os sucos de frutas por polpas, se é a mesma coisa. Então, as polpas, desde que seja polpas que você leia nos ingredientes que só tem fibra e água, sim, é a mesma coisa. Porque, como eu tô falando, né, os sucos da fruta, filtrados ou não, eles não vão ter a fibra. Então, sim, se a polpa for só fruta e água, é a mesma coisa que você fazer um suco de uma fruta. Só que, como eu falei, o mais legal mesmo seria vocês consumirem a fruta do que fazer o suco, tá bom? Obrigada pela pergunta. A outra pessoa falou, e se for a fruta na forma de bolo? Bolo de banana com aveia, também perdemos as fibras? Não, quando a gente coloca, então aí que tá a diferença, né? Quando a gente faz um bolo, a gente coloca a banana inteira, por exemplo, a gente não retira nada dela, né? Então a fibra sim, está na íntegra ali. Lembrando que o bolo, né, tem outros ingredientes, então ele é bem mais calórico que a fruta em si. Então tem o ovo, tem a farinha que de preferência integral, né? Tem o leite ali, tem a gordura, né, que às vezes vem ou da manteiga ou do óleo, ou as receitas mais fitness não vai nenhum desses dois.
Mas assim, quando você coloca a fruta na íntegra, aí você obtém todas as fibras desse alimento, tá bom? A Jade falou, Nutri, a aveia não é permitida em algumas dietas. Então, para equilibrar o uso, qual a quantidade correta? Então, a gente tem que pensar que assim, né? Quando você fala que não é liberado em dietas, eu entendo que cada uma dessas dietas tem um objetivo, né? Então, se for em relação ao emagrecimento, é muito difícil estar correta a restrição de aveia, que ela não é uma coisa muito calórica, né? Mas eu acredito que seja por conta do glúten, por conta de dietas para emagrecer, cortar o glúten, para tentar fazer aquilo que eu já expliquei para vocês sobre a caloria, né? Que o glúten vai estar presente nesses alimentos mais calóricos. Então, a aveia eu recomendo, na verdade assim, a aveia, se você não tem costume de consumir, você tem que começar aos poucos, porque é um alimento que fermenta bastante, né? Causa bastante gases. Então, inicialmente, 1 colher de sopa. E depois de 1 semana, sem ter sintomas específicos, complicados, de 2 a 3 colheres de sopa já é algo legal que vai te trazer bons benefícios aí para a saúde, tá bom? A Jade falou, partindo do pressuposto de que devemos ter uma dieta equilibrada, tirar o açúcar da dieta é saudável mesmo, sendo um alimento já foi dia a dia, mesmo sendo um alimento que já foi dia a dia. Então, em relação ao açúcar, qual a minha orientação para quem quer emagrecer? O açúcar confere caloria. Então, é claro que a gente tem que pensar, algo que eu gosto de que vocês pensem bastante, é o quanto de açúcar eu estou consumindo na minha alimentação. Por exemplo, eu consumo ele em excesso ou é apenas 1 xícara de café pela manhã que eu tomo e esse café é adoçado com açúcar. Não consumo mais nada que vá açúcar, não consumo mais café, só no café da manhã, por exemplo. Então esse açúcar não vai te trazer malefícios, não vai, porque é apenas 1 xícara, a quantidade é mínima. Agora, uma pessoa que consome muitas coisas ao longo do dia, que vai açúcar. Então, achocolatados, que também são fontes de açúcar, né? Sucos, que são adoçados, chás e cafés também durante o dia. Aí sim, é uma estratégia legal para quem quer emagrecer, a gente retirar essa caloria que a gente está obtendo do açúcar. E aí, quais são os substitutos? Falando sobre açúcar, o açúcar demerara é o açúcar que tem mais qualidade nutricional porque ele tem mais fibra, mas ele continua sendo açúcar, continua tendo caloria. Então eu gosto de fazer para quem quer emagrecer a substituição com adoçante, porque o adoçante não é absorvido e não confere caloria. E qual tipo de adoçante? Do tipo sucralose ou estévia, tá bom? Então eu gosto de fazer essa substituição. Gente, tem que começar a encerrar a live. Foi muito bom o papo com vocês. Agradeço muito a participação. Vou só responder mais uma pergunta, tá bom? E aí, se vocês quiserem me mandar as perguntas no direct, pode mandar que eu respondo. Eu gosto muito de conversar. Se vocês quiserem entrar lá no meu Instagram, @NutriCarolinaFuturo, lá vocês veem o meu WhatsApp. Também podem me chamar pra gente conversar, tirar dúvidas, não tem problema, tá bom? Deixa eu ver aqui só mais uma dúvida. A Devine falou sobre deixar de jantar emagrece. Então, sobre o que eu falei, depois esse vídeo vai ficar gravado. E se você quiser conferir depois, eu falei sobre dieta low carb e sobre jejum intermitente. E no jejum nós vimos que ficar muito tempo sem se alimentar, ele sim tem prejuízos para o emagrecimento, porque ele deixa o metabolismo mais lento, então é mais complicado de você emagrecer nesse sentido, tá bom? Então, se você não jantar, você vai fazer isso, você vai ficar muito tempo sem se alimentar, vai ter ali um jejum prolongado, porque pensa o tanto de tempo que você vai ficar sem se alimentar, depois você vai dormir, só no outro dia que você vai se alimentar. Então, em vez de cortar o jantar, a gente faz um jantar saudável sem carboidrato. Então, no jantar tem que ter legumes, proteína magra e salada ou verdura, salada crua, porque aí a gente tem mais uma oportunidade de incluir fibras e a proteína, que também vai te ajudar na saciedade noturna. Então, uma pessoa que não janta, normalmente tem muita compulsão por doces à noite, porque ela não faz uma refeição adequada e nutritiva. Então, ela tem essa compensação, tá bom? E a Jade falou sobre os sucos de caixinha.
Então, os sucos de caixinha são os que eu falei. Eles não integrais, né? Então, sucos industrializados, todos eles, é importante vocês lerem o rótulo dos alimentos e ver se naqueles ingredientes daquele suco tem açúcar ou adição de qualquer outro alimento que seja diferente de fruta e água, tá bom? Então é importante vocês evitarem esses alimentos, tá? Então, gente, vou encerrando a live de hoje. Agradeço muito a participação de vocês. Depois compartilhem esse vídeo, ele vai ficar salvo aqui no nosso Instagram. E é isso, qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer dúvida, pode me chamar no meu Instagram, pode me chamar aqui no direct que a gente conversa. Espero vocês no nosso novo programa que a gente tá lançando, tá bom? Beijinhos, tenham um ótimo final de semana. Tchau!